Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mila, sou professora da UF Campus Patos de Minas, do curso de Engenharia de Alimentos, o qual faz parte da Faculdade de Engenharia Química. A nossa videoaula de hoje é sobre análise físico-químicas dos principais componentes do leite, tá? Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui para vocês aqueles que a legislação exige, tá? Esses outros a gente já viu na nossa outra aulinha, que é a parte de acidez titulável, alizarol, índice crioscópico e densidade, tá? Então hoje a gente vai focar nesses aqui que são os componentes: gordura, lactose, proteína total, sólidos totais e sólidos não gordurosos, tá? E aqui são os parâmetros exigidos pela legislação. Eu tirei esses valores da Instrução Normativa 76 de 2018, tá? Que trata especificamente do leite cru refrigerado. Se vocês quiserem saber esses padrões para outros produtos lácteos, aí tem que olhar no regulamento técnico daquele produto lácteo específico, tá? Então aqui eu trouxe para vocês como exemplo do leite cru refrigerado, mas existe um padrão para todos os outros derivados lácteos, ok? Bom, e quando a gente vai falar de análises de alimentos, a primeira coisa que a gente pergunta é qual metodologia eu utilizo, né? Sempre surge a dúvida de qual que eu vou utilizar que vai ser considerada como uma metodologia oficial, uma metodologia aceita. Então, sempre buscar órgãos oficiais, tá? Então, por exemplo, no caso do leite, que é produto de origem animal, a gente busca no MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A última legislação que o MAPA lançou a respeito de análises físico-químicas de leite foi essa Instrução Normativa 30 de 2018. Ela revogou aquela antiga de Instrução Normativa 68 de 2006. Então, a gente segue agora essa de 2018. A 68 de 2006 foi revogada. O que ela traz para nós? Ela fala o seguinte, ó, que os métodos oficiais estão no Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. Esse método a gente consegue, esse manual a gente consegue baixar ele da internet. Até trouxe aqui para vocês a capa, tá? Mas aí tem o PDF. Se digitar na internet Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal, a gente consegue achar no Google e baixar por lá, tá? A desvantagem dele, ele não traz detalhadamente todas as análises, todos os procedimentos. Alguns métodos ele simplesmente coloca, seguir método tal. Só que esse método a gente não sabe, alguns inclusive a gente tem até que comprar para ter acesso a essa metodologia, tá? Então ficou um pouco complicado por causa disso, que a gente não consegue ter acesso a todas, mas algumas estão descritas aí nesse manual. Então eu usei ele para preparar a aula de hoje, tá? E as metodologias que eu não encontrei nesse manual, eu peguei da Instrução Normativa 68 de 2006, que lá sim, lá tem tudo detalhado, todos os métodos muito bem descritos. Bom, então vamos começar falando da gordura, tá? Nós vamos falar de 5 principais componentes hoje: a gordura, proteína, lactose, sólidos totais e sólidos não gordurosos, que é os 5 que eu mostrei ali para vocês que a legislação exige, além dos outros que a gente já viu na outra aula, né? A gordura, ela é um dos componentes mais importantes do leite pelo alto valor comercial e ela varia muito. De todos os componentes, ela é a que mais varia dependendo da raça do animal, da alimentação, do período de lactação. Então, vários fatores influenciam na quantidade de gordura que aquele leite vai ter. Então, é um parâmetro muito importante de ser analisado, justamente, né, por essa variabilidade. E o teor de gordura, juntamente, claro, com os outros componentes, ele influencia muito no rendimento dos derivados. Então, é importante analisar, né, quanto de gordura tem aquele leite, porque isso vai interferir diretamente na hora da produção dos derivados. O teor de gordura, ele gira em torno de 3,5%, tá? E o mínimo que a legislação exige é que seja de 3%. O leite, ele não pode ter menos que isso, mas normalmente ele tem mais que 3% de gordura. Como que a gente analisa? Quais os métodos que a gente usa para analisar a gordura do leite? Existem técnicas rápidas e técnicas tradicionais, mas a técnica mais utilizada é o conhecido método de Geber, tá? Onde a gente utiliza um butirômetro de Geber. Bom, essa técnica ela baseia-se no ataque seletivo da matéria orgânica do leite.
que acontece? A gente adiciona ácido sulfúrico, tá? E ele vai esquentar, vou mostrar o vídeo para vocês daqui a pouquinho. Nesse momento a gente tem a separação da gordura e da proteína. A proteína ela fica dissolvida na água. A gente adiciona álcool amílico para melhorar essa separação das fases, tá? E depois centrifuga, porque na centrifugação a gente vai ter a separação da gordura. E aí a gente vai conseguir ler diretamente aqui no butirômetro a quantidade de gordura que tem nesse leite, ok? Então, a análise de gordura, a gente vai precisar de um butirômetro. Ó, essa foto é antiguíssima, hein? Eu estava fazendo meu TCC, 2006. Vamos precisar de ácido sulfúrico. Lembra de sempre que for fazer essa análise, utilizar o ácido sulfúrico próprio para leite, tá? Porque se a gente utilizar o ácido sulfúrico com a densidade normal, ele queima toda a amostra e a gente não consegue nem ter leitura. Então, sempre utilizar o ácido sulfúrico próprio para leite. E álcool amílico. Além disso, né, além desse agente, a gente precisa de uma centrífuga e de um banho-maria. Vou mostrar o videozinho para vocês aqui da gente fazendo a análise lá no laboratório. Então, aqui está o vídeo da gente fazendo a análise lá no laboratório. Nesse vídeo, a gente fez a análise do queijo, tá? E aí, reparem que o butirômetro, deixa eu pausar o vídeo aqui, o butirômetro ele é diferente, tá? É um butirômetro específico para queijo. A gente tem um butirômetro específico para cada um dos produtos lácteos. Mila, mas por quê? Porque a quantidade de gordura em cada um muda muito. Então, o queijo ele tem muito mais gordura que o leite. O queijo tem em torno de 20%, o leite tem em torno de 3%. Então, a escala aqui, ó, ela vai ser diferente. Então, o butirômetro ele tem que ser diferente para cada um. Mas a metodologia é a mesma. O processo, a sequência, as quantidades de reagentes que a gente utiliza são as mesmas. Então, com esse vídeo, vocês conseguem reproduzir para leite, tá? É só utilizar o butirômetro específico. Então, aqui primeiro, uma dica, não tá em nenhuma metodologia, mas uma dica é sempre colocar um pouquinho de água, porque às vezes a gente não consegue ter leitura, a amostra fica muito embaixo, não chega na escala do butirômetro, a gente coloca um pouquinho de água. Nesse momento aqui a gente está adicionando 10 ml de ácido sulfúrico, tá? Então, coloca bem ácido sulfúrico. É importante colocar bem lentamente para a gente não queimar a nossa amostra. Então, vai colocando ele bem lentamente aqui no... Passando aqui pelo butirômetro. O ácido sulfúrico ele vai ajudar a eliminar, a separar a gordura dos outros produtos orgânicos. Então, ele quebra aquela barreira, aquela membrana proteica que existe ali no leite e ele consegue remover o glóbulo de gordura de dentro dessa membrana proteica. E ele consegue, então, separar a gordura dos outros componentes. Então, foi aí 10 ml. Então, depois do ácido sulfúrico, a gente vai colocar por último, o ácido amílico. 1 ml do álcool amílico. Então, tem o ácido amílico. Esse 1 ml de álcool amílico. E depois simplesmente tampa o butirômetro. O vídeo é um pouco longo, não vou esperar. A gente tampa o butirômetro e mexe. Muito cuidado nessa hora, porque vai esquentar, né? Vou colocar aqui 5 ml de água.
E aí vem aqui para a próxima etapa, que é, né, depois que a gente agitou, a gente vai colocar em banho-maria. Então aqui é o momento que a gente está colocando todos os nutrientes, como a gente faz análise de várias amostras de uma Esse vez, tempo né, todos aqui os vai nutrientes ajudar sendo ali colocados na em banho-maria em separação torno de da 65 gordura, graus, para depois para a gente colocar na facilitar centrífuga a conseguir ler no separação próprio da gordura. butirômetro. Bom, a hora que sai do banho-maria, vai para a centrífuga. Isso, então na centrífuga centrífuga os 15 é um minutos. equipamento que E aí gira a gente muito já rápido consegue ver aí que e teve uma separação separa de fase, a gente realmente as consegue fases. fazer A a gordura leitura que é no menos densa vai próprio para cima, butirômetro. né? Então a Então gente aqui a consegue escala ver vai que de a gordura na parte superior 0 do a butirômetro e 40%, todos os outros componentes né? ficam Então, na parte a inferior. quantidade Então a de gente gordura consegue que ter tem uma aí, ó, leitura em torno precisa de... aqui Tem que subir um pouquinho a escala, do né? conteúdo de gordura que esse queijo tem. Tá? Então Sobe aqui a gente até vê ó, alcançar o que ele zero, gira em torno de 34% de gordura. Então a gente tem em torno de 24% de gordura. No caso do leite, a legislação exige no mínimo 3%. Tá? Então a escala dele é diferente e a quantidade ela tem que ser no mínimo de 3%. Então, e aí finaliza a análise. A leitura é feita direto ali no butirômetro. Isso, então Bom, finalizado gordura, a gente passa para o segundo componente, que é a lactose, tá? De todos os componentes, é a mais complicada de analisar. De acordo com aquele manual que eu mostrei para vocês do mapa de 2018, o método recomendado é o método de cromatografia iônica. Então, a gente precisa desse equipamento, que é um equipamento caro, né? Não são todas as indústrias que conseguem ter um equipamento desse. E aí a gente faz, né, análise por cromatografia de íons, né? A gente precisa de uma coluna para carboidratos e faz essa análise por cromatografia de íons. Esse é o método oficial, tá? Só que não são todas as indústrias que têm esse tipo de equipamento. Então, outras opções que eu trouxe aqui para uma outra técnica também muito utilizada para detecção de lactose é a cromatografia líquida de alta eficiência CLY, ou em inglês HPLC, tá? Também é um equipamento caro, tá? Também é um equipamento que não tem em todas as indústrias de laticínios. Só que é um equipamento que ele traz um resultado muito preciso, tá? A gente tem muita exatidão nos resultados. E além dele quantificar a lactose, ele quantifica outros componentes. Porque o que acontece? A gente passa a amostra nesse equipamento, tem uma fase móvel, uma fase estacionária, e aí, à medida que ele vai passando pelo detector, é possível quantificar, né, a quantidade que tem de cada componente, porque cada um vai passar em um tempo diferente. Então, pelos tempos, a gente consegue quantificar cada um desses componentes. Então, é uma técnica que é muito precisa, tá? Mas é um equipamento muito caro, ainda é uma técnica muito cara, ok? A gente tem até um artigo publicado que a gente quantificou lactose e sacarose em iogurte, tá? A gente quis fazer essa análise para saber o quanto de lactose ainda restava, mesmo depois do processo de fermentação. Então, é um artigo que está aí publicado, se alguém tiver interesse, está aqui os dados do artigo, foi o TCC da Camila, tá? Então, é um equipamento que ele traz muitos dados precisos, mas não é tão prático, né? É demorado, é caro, não é tão prático pensando assim na indústria, na indústria que precisa de maior rapidez para conseguir os resultados. Outros métodos utilizados para a detecção de lactose são os métodos enzimáticos. Os métodos enzimáticos
são métodos em que o substrato de interesse ele sofre a ação de uma ou mais enzimas e o produto ele é quantificado através de equipamentos como o espectrofotômetro. Para a realização desse tipo de método, né, desses testes, a gente precisa de reagentes e tampões, que normalmente eles são vendidos em kits, né? Os mais utilizados, eles são importados, então não é fácil achar aqui no Brasil. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, que é esse kit da Megazyme e a R Biopharma. Então são 2 kits que não são baratos, tá? É reconhecido pela OAC, é reconhecido como método oficial, só que são métodos relativamente caros, tá? Então faz-se a reação e depois coloca a amostra no espectrofotômetro para saber o quanto de lactose tem naquela amostra. Temos também os métodos titulométricos, tá? São métodos relativamente simples que a gente consegue utilizar vidrarias e reagentes que já são comuns nos laboratórios, tá? Só que, o que eles detectam? Eles quantificam açúcares totais, redutores e não redutores. Então, por exemplo, para produtos que sofrem hidrólise, aí já não é tão específico, né? O zero lactose, que a gente tá muito comum hoje no mercado. Então, são resultados que não são tão precisos, tá? Trouxe aqui para vocês 2 tipos de métodos titulométricos, que é o método de Lenênio e o método da cloramina T. Bom, temos os biosensores, tá? São métodos muito caros. E aqui no Brasil a gente ainda não tem tantas ofertas no mercado, não tem tantos biosensores comerciais para detecção de lactose. Mas eu acho que é um campo que tende a aumentar muito, porque a gente tem um resultado muito rápido e é isso que a indústria quer. A indústria ela quer um resultado rápido e preciso, né? Ela quer um resultado correto e que seja rápido, que seja fácil de executar. Então, os biosensores, a amostra, ela é reconhecida, né? Tem ali um sinal químico, passa para um sinal mensurável e aí o próprio aparelho ali, ele já passa o sinal de quanto que tem de cada componente naquele produto. Bom, só para fechar essa parte de lactose, um equipamento que eu sei que ele não é um método oficial, ele não é um equipamento próprio para isso, mas muita indústria de laticínio utiliza o crioscópio para ver se aqueles produtos que passaram por hidrólise realmente atingiram o ponto de zero lactose, ou seja, que toda aquela lactose foi hidrolisada pela enzima lactase e que aquele produto é um produto que pode ser considerado zero lactose. Então, muitas indústrias de laticínios utilizam o crioscópio para afirmar, né, se aquele produto é zero lactose ou não. E diante disso, a gente fez um trabalho aqui, foi o TCC do Kleiver, um aluno nosso aqui da UFO, que ele analisou, ele pegou diferentes tempos de hidrólise do leite e analisou tanto no HPLC quanto na crioscopia. E o resultado foi super bacana. Foi um resultado que a gente viu que tem sim uma relação ali entre as análises crioscópicas com o HPLC. Então, o crioscópio, ele ele pode sim ser utilizado para detectar produtos zero lactose. Se vocês observarem que a tabela do artigo dele, ele analisou no tempo zero de hidrólise. No tempo zero, a gente conseguiu uma quantidade, né? Detectou uma quantidade de 4,9% de lactose. E com essa quantidade de lactose, o ponto crioscópio foi de menos 0,525, tá? Então, aqui são os dados do crioscópio. Deixa eu circular aqui. Então, aqui são os dados do crioscópio e aqui são os dados do HPLC. Então, por exemplo, quando eu tinha zero de hidrólise, antes de começar o processo de hidrólise, eu tinha uma média, que isso aqui a gente fez com várias análises, não, 9 amostras. A média de lactose foi de 4,9% e esse aqui é o resultado do crioscópio. À medida que a gente foi hidrolisando esse leite, por exemplo, com 5 minutos de hidrólise, essa lactose passou para 3,6 e o crioscópio menos 0,639. Com 25, 1,86 e aí a gente vê que vai tendo um aumento aqui, ó,
no ponto de congelamento. Na verdade, uma diminuição da temperatura de congelamento, que aqui é negativo, né? Então, ele vai ficando cada vez menor a temperatura de congelamento, à medida que aumenta a hidrólise. Então, por exemplo, com 105 minutos de hidrólise, eu já tenho um produto zero lactose. E aí, a quantidade aqui do crioscópio é menos 0,871. Então, a partir de menos 0,870, a gente já consegue afirmar que aquele produto é um produto zero lactose, tá? Então, existe sim essa relação entre a quantificação de lactose e o ponto de congelamento. E aí, como é o ponto de congelamento, a gente pode usar esse equipamento. Na verdade, o crioscópio, ele é um equipamento que já existe na indústria de laticínios, porque ele é muito utilizado para detectar fraudes por água. Então, ele mede o ponto de congelamento do leite. Se esse leite ele é adicionado de água, o ponto de congelamento muda. Então, é um equipamento que o laboratório da indústria de laticínio ele já possui. Então, utilizar esse laboratório para afirmar se aquele leite é zero lactose ou não, ajuda muito, porque é um equipamento que já está lá, é uma análise muito rápida, muito simples de ser feita, tá? E com essa pesquisa a gente viu que realmente tem sim uma relação entre a quantidade de lactose e a temperatura de congelamento do leite, tá? Ele não traz resultados muito precisos. Por exemplo, eu não sei se eu olhar aqui, menos 0,835. Eu não sei afirmar o quanto de lactose tem aqui, tá? Então, não são resultados precisos. Mas se a gente colocar que depois de certo tempo de hidrólise, que é um tempo já conhecido, a gente fizer a análise no crioscópio e ele der um ponto de congelamento abaixo de menos 0,871, a gente pode afirmar que sim, aquele produto é zero lactose, tá? A legislação ela exige um mínimo de 4,3% de lactose. Bom, então, gordura ok, lactose ok, a gente passa para o terceiro componente, que são as proteínas. E quando a gente fala de proteína, a gente está falando de vários tipos de moléculas. A gente tem as proteínas do soro, que são várias, né? Beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbumina. Então, tem várias proteínas no soro. E temos as caseínas, que também são várias. Tem alfa-S1, alfa-S2, beta, kappa-caseína. Então, quando a gente fala de proteína, a gente está falando de componentes muito diferentes. Então, a gente sabe que 80% do leite é composto por caseínas e 20% das proteínas do leite são compostas por proteínas do soro. Quando a gente vai fazer a análise de proteína, a gente fala da proteína total. Então, a gente pega o nitrogênio total, né, e transforma esse nitrogênio total em protídeos, que é a proteína total. Então, a gente vai quantificar tudo junto. A gente não vai separar o quanto é de caseína e proteína do soro pelo método mais utilizado, que é o método Kilden, tá? Claro, eu quero saber exatamente o quanto tem, então eu posso utilizar um HPLC, posso utilizar um método cromatográfico para me falar exatamente o quanto eu tenho de cada uma dessas proteínas. Mas o método mais utilizado no laboratório e o que é recomendado também no manual é o método de Kilden, que ele dá pra gente a quantidade de proteínas totais, tá? É um método que ele tem 3 etapas. Primeiro eu tenho uma digestão, depois uma destilação e por último uma titulação. Na digestão, o que acontece? A gente coloca esses tubos contendo a amostra, contendo o catalisador, contendo os reagentes dentro de uma capela. Por que dentro de uma capela? Porque a gente usa ácido sulfúrico. Então a gente coloca ácido sulfúrico nessa amostra e todo o nitrogênio que estava presente ali no meu leite, no meu queijo, no meu derivado, ele vai ser transformado em sulfato de amônia. E aí ele fica, né, fazendo essa digestão aqui durante horas, até que ele atinja ali uma coloração ideal para que ele passe para a próxima etapa, que é a destilação, ok? Esse processo aqui de digestão, gente, ele acontece a uma temperatura muito alta. Então, a primeira 1 hora é 50 graus, depois ele vai ficando ali até atingir 400 graus. Então, é uma análise não muito simples, porque imagina, a gente aquece ácido sulfúrico. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que acompanhar e fica ali até o líquido ele ficar bem transparente, que ele está pronto para ser destilado. Na destilação, então,
Aqui é o vídeo da destilação. Na destilação a gente usa hidróxido de sódio aqui, tá? Então aqui tem hidróxido de sódio e ácido bórico nesse Erlenmeyer. Então a gente pega o tubo que estava lá na digestão, coloca o tubo da digestão aqui, adiciona hidróxido de sódio e deixa destilando, tá? Nessa destilação a gente vai ter liberação de amônia. E aí essa liberação de amônia é que vai ser então titulada. Então na destilação a gente tem a remoção dessa amônia. E aqui na terceira etapa vem a titulação. A titulação, reparem, né, o Erlenmeyer que estava verde, ela vai titular com ácido clorídrico. E aqui tem um indicador, né? E a hora que ele virar, se transformar do verde para o rosa, é o ponto de viragem. É ali que a gente vai anotar o quanto de ácido clorídrico foi gasto. Então, esse ácido clorídrico ele vai neutralizar a amônia. E a gente vai conseguir medir ali a quantidade de amônia que eu tenho nesse produto. Então, vamos calcular, né, no final, o quanto de nitrogênio total eu tenho naquela amostra. Então, o nitrogênio total é a quantidade de ácido clorídrico que eu usei na titulação, a normalidade do ácido clorídrico, o fator de correção sobre a massa da amostra que a gente utilizou. Para transformar esse nitrogênio total em porcentagem de protídeos, que é a proteína, eu faço porcentagem do nitrogênio total vezes o fator de correção, que no caso da proteína 6,38, tá? E aí eu tenho aí a porcentagem de proteína total, ok? A legislação exige no mínimo 2,9% de proteína no caso do leite integral. Bom, então os três componentes mais complicados já foram, né? Que é a gordura, a lactose e a proteína. E os outros dois que a legislação exige é sólidos totais e sólidos não gordurosos. O que é sólidos totais ou extrato seco total? É tudo menos a água, tá? Então, é muito fácil de calcular, porque é só retirar a água daquele produto a gente tem os sólidos totais. Normalmente, um leite normal ele tem de 12% a 13% de sólidos totais. A legislação exige um mínimo de 11,4% de sólidos totais. Então, a gente utiliza um método gravimétrico, onde eu peso minha amostra, né? Peso a amostra aqui no cadinho, coloco ela para secar em uma estufa, anoto o peso inicial e anoto o peso final, que é a amostra depois de seca, né? E aí eu tenho, né? Ou seja, eu tenho ali a remoção de água e consigo quantificar o quanto eu tenho de sólidos totais, sólidos secos. Podemos fazer também por fórmulas. Se eu tiver o valor da gordura e o valor da densidade, eu posso jogar nessas fórmulas e consigo achar o extrato seco total, tá? Então, se não quiser fazer pelo método gravimétrico, pode utilizar as fórmulas. Ó. Então, todas elas eu preciso apenas do valor da gordura e da densidade. E eu jogo nessas fórmulas e tenho aí os sólidos totais. Posso utilizar esse disco de Ekman também, onde a hora que a gente gira aqui, ó, a gente tem de um lado, no interior aqui, o valor da gordura e no exterior ali o valor da densidade. E aí o valor no intervalo vai dar exatamente o valor de sólidos totais. E o quinto, sólidos não gordurosos, né, que são sólidos totais menos a gordura. A legislação exige um mínimo de 8,4% de sólidos não gordurosos. Então é bem simples de fazer, é só pegar os sólidos totais que eu encontrei e diminuir a quantidade de gordura. Bom, e para finalizar, dá para fazer todas essas análises em analisadores rápidos. São analisadores que eles utilizam o infravermelho, né? Então é um método muito prático e econômico e tem a possibilidade de analisar um monte de amostras de uma vez. Então, eu trouxe para vocês o exemplo do EcoMilk, mas existem outros tipos de analisadores rápidos na indústria. Essas foram as referências que eu utilizei: Análise Físico-Química de Alimentos, o Manual do MAPA, Instrução Normativa 30 de 2018 e 76 de 2018. Muito obrigada, qualquer dúvida estou à disposição.